Rodrigo. Vamos começar agora com o Rodrigo Navarro, que é o presidente da Abramate. Tudo bem, Rodrigo? Um prazer conversar com você. Mais uma vez, obrigada por falar aqui com a CLA. Bom dia, Luciana. Tudo jóia. Obrigado. Rodrigo, não tem como a gente começar com outro assunto. Infelizmente, né, continuamos aí com a pandemia que teima em não ceder, né? Avançamos na vacinação. Ontem, que foi dia 8 de agosto, foi divulgado que 50% da população do Brasil tomou pelo menos a primeira dose da vacina, mas ainda caminhamos aí a passos lentos. Como é que vocês estão lidando com isso? Como é que foi 2020 para a Abramate e como que vocês aguardam que seja 2021 aí nesses meses que ainda restam? Luciana, certamente a gente pode ter uma aceleração nesse processo de vacinação, e isso aí é fundamental, não só para o Brasil, não só para o nosso setor, mas para o mundo todo, né? Mas, especificamente para o nosso setor, 2020 foi um ano que a gente pode rotular como um ano de superação. A partir do segundo semestre de 2020, conseguimos crescer muito e fechamos praticamente no 0 a 0, fechamos no menos 0,2. E agora, para 2021, no início do ano, a FGV projetava os 4% que ela tinha projetado, né, para 2020. O que aconteceu foi que nós tivemos também, por uma série de fatores, a continuidade desse aquecimento no setor, e aí revisamos essa projeção para 8%. Então, se isso se concretizar, nós teríamos aí um ano de recuperação, né, precedido, né, de um ano de superação. Teremos esse ano como um ano de recuperação, e a partir de 2022, aí sim esse crescimento sustentável, né, de mais 1,5, se chegarmos a 8, ótimo, e aí por diante. Nós voltamos a um patamar lá de 2010, 2011, né? A gente voltaria para esse patamar. E para 2021, então, a gente prevê esse faturamento acumulado de mais 8. Hoje, se você for olhar esse índice da FGV, comparando com o mesmo período do ano anterior, dá mais de 20%, dá 21,4%. Esse é o acumulado que nós temos no ano. É claro que, como o ano passado, como eu expliquei, foi muito bom, você vai comparando com um ano muito bom, e aí esse percentual, né, de um ano sobre o outro vai diminuindo. E a ideia é que a gente chegue nesses 8%. É a nossa meta, que eu considero, olhando todas essas variáveis aí, um número muito, muito bom, que mostraria essa preparação para esse crescimento sustentável a partir do ano que vem. Então, o cenário, até que quando a gente projeta para frente, ele é positivo. Ele é positivo. A gente vê o cenário com, como eu chamo, um otimismo moderado e cauteloso. Como é que foram impactadas as vendas e os negócios no geral, assim? Bom, no âmbito geral, certamente teve muito impacto. Agora, teve alguns setores que sofreram mais do que outros, né? A gente sabe que os setores de viagens, de hospedagem, né, de hotéis, sentiram muito mais, e até tem recebido uma atenção agora especial do governo federal. Aos poucos também estão voltando os eventos. Aqui em São Paulo mesmo, tem eventos programados agora para acontecer ainda esse ano, com todos os cuidados, com todos os protocolos. Eu acho que o importante é cada setor buscar, né, as adequações para poder se recuperar. Eu me lembro que havia restaurantes que não faziam entrega de delivery, né? Rapidinho tiveram que se adaptar. No nosso caso, como a gente tem muitos canais, né, de venda, você tem, por exemplo, pequenas lojas varejistas. Essas pequenas lojas, eu me lembro, participando de um evento em 2018, o tema desse evento era já essa digitalização. Por menor que você seja, se prepare para vender pelo site, pelo WhatsApp, né, pelas ferramentas digitais, porque isso vai ser necessário. E havia ainda alguma resistência, principalmente dos menores, né? E agora, quando estourou a crise, quem estava melhor preparado, mais digitalizado, vamos dizer assim,
se deu melhor. E isso não foi só no nosso setor, não foi para todo mundo. Mas eu acho que aí a palavra-chave é resiliência, é buscar se adaptar a esses tempos. Essa entrevista, assim como várias, né, reuniões que a gente tem, também teve esse efeito. E eu acho que é importante destacar isso. A indústria de material de construção é essencial no mecanismo da tão esperada, tão sonhada retomada econômica do Brasil, né? É um pilar importante, sim, junto com o agronegócio, né? O agro sempre fez muito esse papel e se tornou referência de puxar o nosso PIB e tal. Mas o setor da construção, veja bem, a gente precisa criar empregos urgentes, né? Temos milhões de desempregados. Uma forma de você criar, por exemplo, empregos rápidos é, por exemplo, retomando obras paradas. Tem milhares de obras paradas, né, país afora. Então, quando você retoma essa obra, no dia seguinte você tem que contratar pessoal. No dia seguinte você está dando renda para esse pessoal, que vai injetar essa renda na economia. Então, uma forma, talvez aí que a gente espere para esse final de 2021, 2022, essa continuidade, porque elas já estão sendo retomadas, né? O ministro Tarcísio está fazendo um trabalho muito importante de retomar essas obras paradas. Até vejo algumas críticas, mas está finalizando a obra que é do outro governo. Ainda bem, né? Porque, poxa, se deixasse lá, a obra degrada, cai e você tem que fazer ela de novo, né? Uhum. Então, assim, o que a gente teve de componentes, como você está colocando aí? A gente tem venda para o varejo, que continuou aquecido. Durante a pandemia, muita gente que foi possível ficar em casa, ficou em casa e se deparou com necessidade de pequenas reformas, né? Aquele trabalho de formiguinha, como a gente chama. Então, uma pintura aqui, uma iluminação melhor ali, né? Todos nós fizemos isso. E isso demanda materiais. E, Rodrigo, em todos os setores da economia, né, sonha-se com menores custos e maior produtividade. Mas, dadas as circunstâncias que nós estamos vivendo, como que a gente encontra essa fórmula? Como você acredita que é possível chegar a isso? É uma excelente pergunta, porque o diagnóstico a gente tem. Sempre que a gente vai conversar com alguém de governo, por exemplo, né, ou mesmo na academia, ou em algum interlocutor, a gente sempre procura lastrear a nossa percepção com dados, né? Uhum. Então, eu ouço muito, o material de construção subiu muito. Verdade, subiu, mas você sabe por que subiu muito? Então, quando você vai buscar essas informações, vou pegar um exemplo. Na Bramate, a gente não fala assim, especificamente de um ou outro setor. Na Bramate, a gente tem 22 setores juntos ali representados, né? Nós temos hoje 50 empresas associadas ou membros que juntas detêm 400 fábricas no país. Então, a gente tem uma boa fotografia para a gente poder falar do conjunto. Mas alguns exemplos, durante essa crise, foram emblemáticos. Por exemplo, a questão dos fios, fio de cobre. Poxa, o fio subiu muito. Sim, mas você viu a cotação, que é uma commodity lá na Bolsa de Londres, do cobre, que subiu, né? Muito. Então, não tem jeito. Se a matéria-prima subiu e subiu muito em nível mundial, você não tem como absorver isso. Você tem que, né, repassar. A mesma coisa aconteceu com as resinas de PVC, resinas plásticas. Também, não só aumentou muito de preço, como faltou no mundo inteiro, está em falta. Então, naturalmente, você tem aumento desse preço. Então, assim, a gente tem o frete internacional, está batendo recorde aí, né, subiu mais de 300%. Então, são um conjunto de fatores que, sim, levou ao aumento de preço. Então, esse diagnóstico a gente sabe. Agora, e aí, podemos ficar só com o diagnóstico? Não, a gente tem que saber exatamente o que você perguntou aí. E aí, o que a gente faz? Né? O que a gente pode fazer? Então, no caso, por exemplo, das resinas, o governo federal reuniu uma série de entidades envolvidas nessa cadeia. Nós discutimos, vimos que realmente havia um problema de desabastecimento interno, não estava dando conta da demanda, e o governo fez, durante um período, para uma determinada cota, uma redução do imposto de importação dessas resinas. Não é? E isso aliviou um pouco, não resolveu o problema, mas aliviou para quem teve que ir ao mercado internacional, mesmo com um dólar muito mais alto, né, câmbio flutuante, isso é normal, você buscar isso aí, e teve pelo menos um não aumento. Agora,
você teve, por exemplo, acabou de ter aqui no estado de São Paulo um aumento da substituição tributária, das alíquotas ali para cada produto que a indústria recolhe por toda a cadeia. O resultado disso foi um aumento de carga tributária. Então, num momento como esse, você não vai ter jeito, o consumidor vai pagar mais caro. Ninguém quer isso. Agora, nós estamos trabalhando, né, como eu falei, não só na produção ao máximo, mas também um outro dado interessante que eu acho importante compartilhar é a questão da pretensão de investimento nos próximos 12 meses. Essa é uma outra pergunta que a gente faz. Para você ter ideia, essa pergunta, você pretende investir nos próximos 12 meses? E ela vinha ali também na casa de 70% de respondentes que sim, daqui a 12 meses eu vou, no prazo de 12 meses eu pretendo investir, seja para melhoria dos meios de produção, modernização dos equipamentos, etc., ou para expansão da capacidade. Esse percentual, que era de 70%, chegou lá para abril, maio de 2020, do ano passado, a 30 e poucos por cento. Então, claro, você perguntasse em março ou abril, ou mesmo maio, se você ia investir, o cara vai falar, poxa, está doido? Eu não sei nem se eu estou aqui, né, de pé ainda, como é que eu posso enxergar isso? Mas fato é que, em função desse crescimento, a pretensão de investimento também foi crescendo e hoje retornou àquele patamar anterior da crise. Tá? Mais de 70% dos respondentes dizendo sim, estamos investindo já em novas tecnologias para ganhar produtividade, para atender esse aumento da produção, e isso pode gerar ganhos que se reflitam também numa melhoria dos custos e, consequentemente, nos preços. Então, essa é uma pergunta muito importante. A gente está olhando todas as oportunidades. Rodrigo, a gente tem falado nos últimos anos, e é uma necessidade que parece urgente, a disseminação do conhecimento em novas tecnologias e inovação para a indústria da construção. Quais que seriam as principais tendências para os próximos anos? E fala um pouquinho para a gente sobre a indústria 4.0, que já é uma realidade que se apresenta com bastante força, principalmente aqui no Brasil. O termo indústria 4.0, ele veio já há algum tempo com muita força, porém, para o setor da construção civil, sempre foi tido até com certo preconceito como uma indústria atrasada. Não é só aqui no Brasil, não. Né? Só que isso está mudando, e está mudando rápido, até em função da própria tecnologia. Hoje, você tem uma série de inovações, a gente pergunta, por exemplo, para os nossos associados, quantos deles trabalham com startups? 85% dos associados da Abramat já trabalham com startups. Se você considerar aí o universo das startups que tem, de alguma forma, relação com a cadeia da construção civil, tem mais de 500 startups operando no Brasil com essa finalidade. Você tem também, ligados à cadeia, unicórnios, como o Quinto Andar, né, como vários dessas startups que viraram unicórnios, vale mais de $1 bilhão. Né? Mas não precisamos chegar tanto. Você pode pegar, por exemplo, o BIM, o Building Information Modeling, né? Que já é realidade, temos uma estratégia nacional de disseminação do BIM no país, estamos com um cronograma sendo cumprido, e não é uma invenção aqui do Brasil, isso você tem BIM nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Então, o BIM é um exemplo de como a gente pode exemplificar a indústria 4.0 na construção. Mas não é só isso. Você tem também um outro aspecto que a gente espera que decole, finalmente, que é a construção industrializada. A construção industrializada tem uma série de benefícios. E por que não decolou? Já que não é uma coisa tão nova assim. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem isso já há muito tempo. Um dos problemas, a gente tem uma diferença de tributação entre aqui no Brasil, você fazer uma obra dentro do site tradicional e fazer uma obra fora do site e levar só os componentes lá e ir montando como se fosse um Lego ali, né? A diferença de tributos é grande, então desestimula essa inovação. Então, a gente agora, nas discussões de reforma tributária, está conversando para que seja eliminada essa distorção e que a inovação, no contexto da construção industrializada, não seja penalizada. Você não pode penalizar a inovação. Mas, ampliando um pouco essa discussão, você vê que sempre o maior problema desses novos modelos de negócio é a falta de uma adequação de um ambiente regulatório.
né? Você vê várias ideias boas tentando ali ser implementadas. Ah, não pode, a lei não permite. Aí você tem que ir lá e mudar. Mas até isso, houve um fato importante, que foi o novo marco regulatório das startups. Então, hoje você tem aí uma maior flexibilidade para essas empresas. Então, no nosso caso, ainda vou dar, além do BIM, da construção industrializada, tem também cidades inteligentes. O pessoal falava muito de cidades inteligentes, como se fosse a cidade que tivesse ali uma cobertura de Wi-Fi, né? Você contabiliza ali o número de antenas, né, que você pode pegar, olha como a internet 5G, né? Isso é verdade, é um lado, mas a gente tem que lembrar que cidade inteligente é aquela que você tem qualidade de vida. Então, não adianta você ter um número grande de antenas de Wi-Fi instalados se você não tiver, por exemplo, um saneamento básico legal na cidade. Claro, E isso a gente tem, a Abramat participa do conselho da ABNT, né, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e lá está sendo trabalhada uma norma de cidades inteligentes. Quer dizer, o prefeito quer colocar a cidade dele com um selinho ali, ABNT, de cidade inteligente. Ok, primeira pergunta, como é que está o seu saneamento básico? E isso foi interessante, porque eu já ouvi isso. Ué, mas para ser cidade inteligente eu preciso ter um saneamento básico legal? Precisa, não é? Os números são vergonhosos. A gente aprovou, como eu falei, durante a pandemia, o novo marco regulatório do saneamento para corrigir essa distorção. Metade da população brasileira ou não tem acesso ao tratamento de esgoto ou ao recolhimento de esgoto. Isso é um absurdo, gera doenças e por aí vai, né? Então, a ideia é que a gente comece por aí, pelo básico, né? Tendo um bom saneamento, aí você pode, né, implementar essas outras coisas. Calçadas, por exemplo, tem alguns programas para quanta gente, principalmente idosos, que tropeçam ali numa calçada mal feita ali, cai, se machuca, né? Tem que arrumar isso aí. Então, isso claro. também é cidade inteligente, não é só focar no hardware e software, né, de tecnologia, é isso também. A gente falando de 2021, de 2020, quando você conversa com os empresários do setor, com os trabalhadores do setor, quais seriam hoje as principais propostas e reivindicações deles? Redução do custo Brasil é o que todo empresário busca, né? Você, para competir com um produto importado ou para entrar no mercado internacional, você tem custos aqui que você não tem em outros lugares. Você tem que reduzir isso. É o custo da energia, é o custo trabalhista, é o custo, né, de logística. Você tem uma série de custos que vão se acumulando e quando você tem aquele seu produto, estão embutidos nele o tal custo Brasil. Isso é um problema que talvez com a reforma tributária a gente espere que seja resolvido. Eu sei que se fosse fácil, não estava sendo discutida há mais de 20 anos a reforma tributária, mas na lógica, a gente precisa de uma grande simplificação de tributos, né, para mais gente pagar menos, certo? Sim. E não cada vez menos gente pagar mais. Não é por aí. Como que você acha que esse ano eleitoral, que todas essas, essas confusões aí que a gente está vendo de ponto de vista e de maneira de como a gente encara as coisas aqui no Brasil, podem afetar efetivamente o setor? Olha, sem entrar no campo de torcida política, né, mas essa polarização que nós temos visto, né, de extremos, ela prejudica a todos. Eu acho que ela não gera uma criatividade, uma resiliência, uma união que, nesse momento, a gente precisa. Do ponto de vista da indústria, eu posso garantir que estamos até conversando bem mais. Um dos efeitos, como a gente falou, dessa pandemia foi poder encontrar mais gente de forma mais frequente. Não é? Então, os diagnósticos eles estão vindo mais precisos, os dados estão aí, precisam ser trabalhados, mas eu acho que a gente, nesse processo eleitoral, vai ter, como fez em anos anteriores, mas talvez hoje de forma mais efetiva e de forma mais até aberta, não digo nem transparente, mas assim, aberta, você pega propostas efetivas para melhoria. A CNI, por exemplo, tem feito um trabalho muito, muito importante, mostrando ali, olha, eis o diagnóstico, está aqui, por que eu preciso mudar, e tem aqui uma proposta de mudança. Poxa, vamos levar isso para todos os candidatos, não só no nível federal, mas nível estadual, municipal, quer dizer, mesmo que não haja ali naquele momento uma nova eleição, mas aquele que está ocupando aquele cargo precisa receber de mente aberta e braços abertos essas colocações, porque a gente
precisa de uma melhoria no ambiente de negócio. E o lado político ele tem que ajudar, não atrapalhar. E muitas vezes, quando a gente vê essa polarização, atrapalha mais do que ajuda, né? Então, eu acho que a gente precisa entrar nesse debate político com muita serenidade, pensando em prol de todos. Claro, cada setor tem ali pontos específicos, ok, importante, mas também tem pontos mais macros. A gente precisa arrumar um ambiente de negócio para ficar mais facilitado, para você ter mais possibilidade de contratar, né, pessoas, de gerar renda, para que essa renda seja reinjetada na economia e a gente possa crescer com esse potencial todo que a gente já falou, que a gente sabe que temos. Né? Precisa de déficit habitacional, precisa produzir mais comida, precisa melhor infraestrutura, tudo isso aí passa, né, pelo setor de construção. Por isso é que eu acredito, junto com o agronegócio, que nós tenhamos não um candidato, né, ou uma candidata, ou alguém que seja de estimação. Não existe isso. Aquele que talvez tenha melhor ouvido as propostas e se comprometido a fazer, implementá-las. Né? Então, isso é que a gente espera nesse debate sem tanta paixão, sem tanto fla-flu. Deixa aí para o futebol essa briga aí, vamos focar mais naquilo, nos dados. Quando você coloca os dados, e isso vale para qualquer partido, para qualquer candidato, coloque os dados e vamos trabalhar em cima desses dados, principalmente nisso. Não é só ter, como eu falei aqui, o que está acontecendo realmente, o diagnóstico, mas qual é a sua proposta? O que temos de proposta concreta? É factível? Porque também, nesse momento eleitoral, você vê propostas de tudo quanto é jeito, né? E sem querer entrar aí nos detalhes, mas você vê, às vezes, o pessoal numa mão criticando, numa mão elogiando, às vezes, a mesma coisa, às vezes, a mesma proposta. Então, você fala assim, peraí, gente, vamos sentar e vamos, né, trabalhar aí de forma centrada nos dados, nas propostas concretas. Essa é a forma da gente avançar. Rodrigo, para a gente finalizar, vou te fazer a pergunta que eu faço para todo mundo. Se você fechar os seus olhos agora, como você acredita que nós estaremos, âmbito país, como você acredita que a Abramate vai estar, como você acredita que o setor vai estar em 5 anos? Primeira coisa que eu fechar o olho é ver todo mundo aí bem, né, com saúde, podendo e querendo contribuir fazendo isso que você falou, Luciana. E para o setor, eu vejo que essa potencialidade que ele tem vai se concretizar. Eu sou otimista por natureza, mas não sou assim, sem de acreditar numa coisa sem ter ali os porquês. A gente plantou, mesmo durante a crise, várias sementinhas, como eu falei. Mesmo durante a crise, a gente teve algumas reformas importantes estruturais. Estamos aí com uma em jogo, que é essa da tributária, depois administrativa, que são fundamentais. Então, esse horizonte de 5 anos já tem que ter feito e já tem que estar produzindo os efeitos. Né? Essa simplificação do modelo de negócio, a demanda reprimida, né, de atendimento por um melhor saneamento também vai atrair muita gente para trabalhar isso. A questão da lei do gás, que precisa ainda de ajustes, mas a gente espera que isso também barateie os custos. A questão da inserção do Brasil no mercado internacional, aqui próximos, fronteiriços, ou mesmo internacionais, com vinda de grandes investimentos para cá. Então, eu vislumbro assim, um ano de prosperidade, começando já nesse finalzinho de 2021, que esse freio de arrumação, como a gente falou, de recuperação, mas 2022 para frente, vamos falar aí nesse horizonte 22, 27, né, de 5 anos, o setor efetivamente crescendo muito, porque tem potencial para isso, tem gente boa, né, tem gente querendo investir, não só nesse setor, mas no país. Então, é só deixar a gente trabalhar, trazer ouvir, né? Eu acho isso muito importante, né? Ouvir a todos, mas principalmente aqueles que trouxerem diagnósticos precisos e principalmente propostas, mais de uma, né? Aquela ideal que resolve tudo, aquela que é boa, não é ideal, mas é boa, e aquela proposta mínima. Por exemplo, 3. Se cada um fizer isso, de cada setor, a gente avança e nesses 5 anos aí a gente vai estar muito melhor do que a gente está hoje. A gente pode olhar aí e ver que vários setores, com o auxílio da tecnologia, essa questão da comunicação ser mais fluida, né? De você interagir mais uns com os outros, até ir com um pouco de cuidado, né? Porque hoje você tem
Se antes você ter a informação era difícil, você buscar a informação já era uma competência que você tinha que ter, hoje a competência mudou. É você lidar com o excesso de informação que você facilmente obtém. Então, ter esse cuidado para poder coletar essas informações, organizar isso e levar de uma forma propositiva. Se a gente fizer isso, não digo nem em 5, em 3 anos a gente está aí, né, muito melhor, com certeza. Eu acredito muito nisso, com todos esses condicionantes que a gente sabe, pode acontecer alguma externalidade negativa, mas pode acontecer positiva também. A tecnologia está aí para nos ajudar, para dar esse salto, né? Eu acho que é um caminho sem volta essa melhoria do setor aí, é isso que a gente está apostando e principalmente acreditando, não é nem uma aposta, é uma crença. Que assim seja, né, Rodrigo? A gente merece, a gente precisa, né? Olha, Rodrigo, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Obrigado, Luciana. Obrigado pela oportunidade. Estou à disposição de todos. Muito obrigado.